Nesse vídeo eu vou te ensinar a utilizar as fórmulas da Monday.com. Só antes da gente passar para a tela da Monday, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Leonardo Adonis e caso você queira aprender a implementar a Monday no seu negócio, eu te convido a acessar o site da Squad Hub no link aqui abaixo do vídeo, onde nós oferecemos cursos e consultorias para tornar o seu negócio mais eficiente. E agora vamos passar para a plataforma da Monday. Eu estou com a minha conta da Monday aberta. Caso você ainda não tenha uma conta, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você criar uma conta com 14 dias de acesso gratuito ao Plano Pro. E olhando aqui para o quadro da Monday, eu estou no quadro de atividades dentro da nossa área de trabalho de demonstração, aqui a construtora SH. Nós podemos ver que temos as tarefas listadas nesse quadro e temos uma coluna com a quantidade de horas trabalhadas e um valor a ser pago por hora. E nós vamos começar criando uma fórmula para calcular o valor a ser pago por cada uma das tarefas. Então, enquanto eu estiver demonstrando como construir essa fórmula, eu vou explicar quais são os 3 elementos fundamentais para construir fórmulas dentro da Monday. Com esses elementos você consegue construir qualquer tipo de fórmula e depois nós vamos passar para uma fórmula mais complexa aqui com um exemplo mais avançado. Então, para começar a construir essa fórmula, eu preciso adicionar uma nova coluna, vindo aqui no mais que aparece então ao lado da última coluna, e eu preciso selecionar a opção fórmulas, tá? Eu vejo que eu não tenho aqui nenhuma opção do tipo fórmula, então eu tenho que vir em mais colunas e digitar aqui procurando por fórmulas. Já apareceu então a opção de adicionar uma coluna do tipo fórmula ao quadro. E agora eu tenho aqui o menu de edição de fórmulas. Então eu posso escrever a minha fórmula ou construir dinamicamente essa fórmula utilizando os 3 elementos das fórmulas, que são as colunas, as funções e as constantes. Eu vou começar então pelas colunas. Para calcular o valor a ser pago pela tarefa, eu preciso multiplicar a quantidade de horas trabalhadas pelo valor da hora, tá? Então eu vou começar selecionando as colunas. Aqui eu tenho todas as colunas do meu quadro. Eu vou selecionar então aqui a quantidade de horas trabalhadas e vou multiplicar isso então pelo valor da hora. E eu posso ver que na utilização das fórmulas eu posso referenciar o valor de uma coluna utilizando chaves e o nome da coluna, tá? Quando eu cliquei aqui para selecionar a coluna, foi exatamente isso que apareceu aqui no meu editor. Eu poderia apenas ter escrito chave, o nome da coluna, fechado as chaves, que teria exatamente o mesmo efeito. E agora, para aplicar essa fórmula, eu preciso vir aqui e clicar nessa opção azul, definir fórmula. Então, clicando aqui, eu tenho o valor já aparecendo, então, com o valor de R$ 35,00 por hora, R$ 245,00 de valor total. E a fórmula é automaticamente aplicada a todas as outras linhas da coluna, tá? Então, aqui nós criamos a nossa primeira fórmula. Agora, eu vou mostrar como utilizar uma fórmula um pouco mais avançada. Vai ser uma fórmula com uma condição do tipo if, que vamos utilizar para registrar a data de finalização dessa tarefa. Então, eu posso ver que eu tenho aqui uma coluna status que indica quando essa tarefa foi finalizada. Então, ela aparece aqui como feito. E tenho também uma data de atualização. Então, foi a última atualização dessa tarefa, a última modificação que aconteceu aqui dentro do Gira. E o que eu quero representar na minha fórmula é toda vez que uma tarefa tiver sido finalizada, eu quero trazer a data de atualização. Caso essa tarefa não tenha sido atualizada, eu quero trazer um indicativo de que ainda não temos uma data de finalização. Para isso, eu vou arrastar, né, a minha coluna aqui para ficar mais fácil de construir essa fórmula e agora eu vou voltar a editar essa fórmula. Então, eu vou apagar a fórmula que nós já construímos aqui até o momento e começar a editar a nova fórmula. O que nós queremos fazer aqui com essa condição do tipo if é, na verdade, uma função. Então, vou selecionar as funções. Aqui temos uma série de funções, tá? É bem legal que dentro da Monday, quando você coloca o mouse em cima de uma função, ele traz toda uma explicação de o que essa função faz e até um exemplo de utilização dessa função. Então, qual é a sintaxe disso? Eu posso ver aqui como exemplo do if que se uma coluna tiver um valor maior que 100, devo então trazer o valor big deal. Caso essa condição não seja atendida, eu devo retornar o valor small deal. Então agora eu posso começar a editar aqui a minha fórmula, eu vou chamar essa função do tipo if e agora eu vou selecionar a minha coluna status. Agora eu posso utilizar o sinal de igual para indicar a condição que eu quero que seja atendida. Aqui a fórmula da Monday ela se parece bastante com a fórmula do Excel, tá? Então eu posso também utilizar aspas duplas para representar um texto e agora eu posso digitar a palavra feito, já que esse é o status que eu quero utilizar. Agora o primeiro valor que eu vou utilizar nessa fórmula é o valor que eu quero visualizar
caso essa fórmula seja atendida. Então, vou escrever vírgula e o nome da coluna data de atualização. Então, vou encontrar aqui nas colunas a coluna data de atualização e agora vou adicionar uma nova vírgula e colocar o valor que eu quero que seja retornado caso a condição não seja atendida. Então, caso o status seja diferente de feito. Nesse caso, eu vou abrir uma aspa simples e vou digitar o texto não finalizado. Agora vou fechar aspas e posso já testar essa fórmula clicando aqui no botão azul definir fórmula. Agora eu posso ver que eu tenho, para os casos em que o status é igual a feito, a data de atualização. Ela bate aqui com o dia 15 de outubro de 2023, que é exatamente a data de atualização. E eu tenho também aqui, para os casos em que o status é diferente de feito, o texto não finalizado. E o que eu posso fazer agora aqui para melhorar essa fórmula é modificar o formato dessa data. Então a data de atualização está no formato data, só que a data da fórmula está em um formato diferente. Então eu posso voltar aqui e trocar essa data de atualização, colocar aqui antes do valor da coluna uma função para trazer esse valor de data, tá? E eu tenho aqui uma função que pode resolver isso, tá? Descendo um pouco mais, eu vou encontrar a função de formatação de datas, tá? Então, descendo um pouco mais, eu tenho aqui a função format date. Então, essa fórmula, ela transforma o valor da coluna em um valor de data. Para utilizar essa fórmula, eu tenho que garantir que o valor que eu quero transformar em data, ele vai estar entre parênteses. Então, format date, abre parênteses, a coluna data de atualização e então eu fecho parênteses e posso atualizar essa fórmula. Agora, eu posso visualizar essa fórmula no formato de data. Então, outubro, dia 15 de 2023. Pode parecer um formato de data um pouco estranho, é o formato de data americano, que é o que está configurado aqui na minha Monday. Caso eu mudasse minhas configurações para o formato que a gente está acostumado aqui no Brasil, a fórmula e a data de atualização também iriam mudar. Mas esse é um tema para outro vídeo. Se esse vídeo te ajudou, aproveita, deixa um like, se inscreve no canal e caso você tenha interesse em aprender como utilizar ao máximo os recursos da Monday, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para o meu curso Produtividade 10x com a Monday.